Glória a Deus. Nós estamos vivendo aí o crepúsculo, né? Do ano de 2012. Domingo será o nosso último culto deste ano aqui, na segunda-feira, em função de 60% dos irmãos estão viajando, então a gente não vai realizar o culto de passagem de ano, mas na terça-feira, no primeiro dia do ano, nós estaremos aqui no Apóstolos também, em nome de Jesus, para dar continuidade ao nosso trabalho. Mas domingo então é a noite da consagração dos nossos propósitos, dos nossos projetos de vida apresentados a Deus. Alguns já entregaram, irmãos que foram viajar, já deixaram aqui o seu projeto de vida. Nós estamos orando em todos os nossos cultos. E domingo então nós faremos a grande consagração, reuniremos o ministério aqui, espalharemos ali os pedidos, estaremos nos ajoelhando e pondo as mãos. Depois estaremos incinerando para que ninguém venha ler. Por isso você pode colocar a sua necessidade mais íntima. Ninguém irá ler o seu propósito, porque ele é feito diante de Deus. Mas no Antigo Testamento se oferecia o sacrifício de holocausto, porque tanto a fumaça como o cheiro, a Bíblia diz que subia diante de Deus como incenso vivo. E eu costumo de lembrar à igreja que tudo aquilo que o fogo queima vira cinza. E a cinza dos problemas, das doenças, das enfermidades, impedimentos, dificuldades será levada embora, mas a bênção de Deus permanecerá sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, se alguém ainda vai viajar, não vai estar aqui no domingo, não esqueça de deixar aqui o seu propósito, ok? Queria que você abrisse a Bíblia aí na primeira página. Nós vamos falar um pouco hoje a respeito da fonte de todo o potencial. Para falarmos da fonte de todo o potencial, nós precisamos iniciar com as origens. Você sabe que o livro de Gênesis é o livro das origens, é o livro do início, do começo, né? Que fala de como Deus, o seu poder, criou todas as coisas. Eu queria inicialmente ler com vocês os versículos 1, 2 e 3 de Gênesis, capítulo de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Diga glória a Deus. Aleluia. Sabe por que nós apresentamos os nossos projetos a Deus, os nossos propósitos a Deus? Porque Deus é o Todo-Poderoso. Porque aquilo que nós não conseguimos fazer, Ele faz. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Aliás, um dia desse nós estávamos aqui, né? O Dirceu estava presente, com o projetista, com o engenheiro, e a gente estava medindo ali atrás alguns sonhos que a gente tem aqui. Aí eu citei esses Gênesis aqui para ele. Perguntei para ele: você conhece o único engenheiro que começa a construção pelo telhado? Ele ficou me olhando assim nesse estado. Aí eu falei para o engenheiro: o único engenheiro que eu conheço, o único construtor que eu conheço, que constrói primeiro o telhado para depois construir a fundação, é o nosso Deus. Observe aqui que a palavra diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Diga glória a Deus. Então o nosso Deus, ele primeiro termina alguma coisa para depois começar. Diferente disso, né? Mas quando Deus realiza alguma coisa, aquilo já está pronto dentro dele. Você está conseguindo entender?
conseguindo entender? Então eu preciso da sua atenção, para que você possa me acompanhar. Então o nosso tema é a fonte de todo o potencial. E nós entendemos que o potencial de todo ser criado, ele está relacionado com a sua fonte. Se você quer saber exatamente quem você é, você não pode perguntar para outra pessoa. Não adianta você perguntar para mim quem você é. Você precisa perguntar para a tua fonte. Você precisa saber de onde é que você veio. Qual é a sua origem. Eu creio que o ser humano, principalmente depois da teoria de Darwin, né? Para quem não sabe, o Darwin morreu crente. O Darwin se converteu e procurou desfazer a teoria da evolução. Mas São Paulo fala em Romanos, capítulo de número 1, que os homens se apegam mais nas lendas e mentiras do que nas verdades. De repente o ser humano se apega muito mais na lenda, na teoria da evolução, e esquece que a sua fonte é Deus. O que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que o homem tenha domínio sobre a natureza. Diga glória a Deus. Então a nossa fonte é Deus. Tudo na vida foi criado com um potencial e possui o princípio do potencial. A criação, toda a criação, ela possui um potencial abundante dentro de si. E nós entendemos que o Criador é o potencial principal. Antes que as coisas se tornassem invisíveis, né, eu vou falar um pouco sobre isso, que invisível não significa inexistente. Antes que nós possamos enxergar alguma coisa, talvez isso ainda ajude você que está pensando no seu propósito, no seu projeto, né? Nós precisamos crer que aquilo já existe em Deus. Ainda que nós não consigamos enxergar, se nós pudermos crer, Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós descrevemos Deus, por exemplo, frequentemente nós dizemos que Deus é onipotente. Aliás, o Salmo 139 mostra três atributos, aliás, vários atributos, mas três principais: é a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. Mas nós costumamos dizer que Deus é onipotente. Onipotente significa que Deus é sempre potente. Diz para o irmão: Deus não há fraqueza em Deus. Deus não envelhece, Deus não se cansa, Deus não se fatiga. Ele é todo potente. A palavra onipotente é formada de duas outras palavras. Escute para você entender. Uma ocasião eu gravei um programa assim em Lages, falando da onipotência de Deus, e alguém depois me ligou e falou: você cometeu um erro. Eu falei: qual foi o erro que eu cometi? Você falou que Deus é onipotente, e ele pensou que era único. Eu falei: você que está errado. Você que está errado. Não está falando de unidade. Aqui está sendo referido a potencial. Então a palavra oni, ela significa sempre. E a palavra potente significa que alguém é cheio de poder. Diga glória a Deus, cheio de autoridade. Por isso que Deus é onipotente. Ele é sempre potente e ele é cheio de poder. Ele é cheio de
do Salmo de número 8. Os versículos 4 e 5 do Salmo de número 8, há umas perguntas. Há uma pergunta lá: quem é o homem para que Deus o visite? Quem é o filho do homem para que Deus se lembre dele? Aí no verso 5 diz: contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. E se a sua Bíblia tem referência, você vai encontrar ali do lado da palavra anjo uma letrinha. E se você procurar no rodapé, a tradução é Elohim. E a palavra Elohim significa o próprio Deus Todo-Poderoso. Amém? Então a Bíblia Sagrada está perguntando: quem é o homem para que Deus o visite? Quem é o filho do homem para que ele se lembre? Contudo, ele nos fez pouco menores do que ele mesmo. Diga glória a Deus. E ele nos coroou de glória, de honra. Então Deus nos criou para que nós honrássemos na terra, para que nós vivêssemos a sua vida. Então onipotente significa que Deus é potencialmente tudo. Diga glória a Deus. Tudo que você desejar, tudo que você pensar está em Deus. É por isso que a nossa oração deve ser dirigida a Ele. E é santo nenhum, porque todos aqueles considerados santos, eles têm necessidade de Deus. Eles vivem em função de Deus, precisam de Deus. Então ele tem dentro de si o potencial para ser tudo o que é, foi e será. Diga comigo: Deus é onipotente. Diga: ele tem dentro de si o poder. Mas diga para o voto desse gosto, está muito desanimado hoje. Diga: Deus tem dentro de si todo o poder. O poder para ser o que ele é, o que ele já foi e o que ele ainda será. Aleluia. Todo o poder está em Deus. Diga glória a Deus. Se você quiser abrir no Salmo 139, eu vou ler para vocês os primeiros 12 versículos. Salmo 139, de 1 a 12. Está escrito assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda uma palavra na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer-me inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Diga glória a Deus. Não adianta tentar se esconder de Deus. Adão tentou. E Deus o procura. Gênesis 3, 9. Deus procura e diz: Adão, onde estás? E Adão: estou tentando esconder-se, como se isso fosse possível. Jonas
a Nínive, ele tenta se esconder no porão do navio para ir a Tarsis, mas Deus o encontrou lá. Ninguém consegue esconder-se de Deus. Agora é interessante a gente pensar que todas as coisas vêm de Deus. Às vezes nós achamos que a nossa capacidade intelectual, que é o nosso preparo, claro que isso ajuda, né? Claro que isso ajuda. Mas a Bíblia Sagrada diz que a bênção do Senhor é que nos enriquece e ela não acrescenta dores. Você pode dizer glória a Deus? Então diga comigo, tudo vem de Deus. Veja esse pensamento aqui, é bíblico. Tudo que é, era e será, está em Deus. Este, na verdade, é um conceito muito importante. Tudo que era, é e será, estava em Deus. O que a Bíblia está dizendo? Preste atenção e entenda. A Bíblia está dizendo aqui que Deus existe, que Deus é a raiz, diga amém. Que Deus é a fonte de toda a vida. Antes da sua criação, Deus existe. Deus é a raiz. Deus já existia antes que qualquer coisa fosse criada. Antes que houvesse tempo, por exemplo, ele já existia dentro de Deus. Antes de haver um universo ou um sistema planetário, com o quarto planeta chamado Terra girando ao redor do Sol, antes que qualquer coisa surgisse, todas essas coisas já existiam dentro de Deus. Você consegue entender? É por isso que Ele é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. Todas as coisas que eram, que é e que hão de ser para nós, elas já existiam dentro de Deus antes que nós pudéssemos ver qualquer coisa. Então nós entendemos aqui que em Deus estava o princípio. Deus começou o começo. Em Deus estava o princípio. A Bíblia diz no princípio Deus. É o que nós acabamos de ler. Significa que antes de haver um princípio, havia em Deus. Assim Deus começou o começo. Tudo que existe estava em Deus. Tudo que foi criado por Deus. Diz para a pessoa lá, isso é a prova do amor dele por nós. Ele criou tudo para nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu vou repetir os versos 1 e 2 de Gênesis primeiro. Preste atenção. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Há um pregador que diz que o Espírito de Deus chocava as águas. Era uma questão de tempo para Deus chamar a existência, ou seja, para Deus tornar visível aquilo que Ele já havia criado, mas estava em um estado invisível. O Evangelho de João, se você quiser dar uma olhada, também nos diz que todas as coisas foram feitas pelo Verbo. E quando se refere ao Verbo, se refere a Jesus. Então isso derruba uma teoria de uma seita aí que diz que Jesus foi criado como Filho de Deus e transformado em sócio. Na verdade,
explicação que Jesus estava presente com Deus quando todas as coisas foram criadas. Ele já existia, ele é co-eterno com o Pai, assim como o Espírito já pairava sobre as águas antes que Deus chamasse a existência e que aparecesse qualquer outra coisa. Quem está entendendo, diz amém. Louvado seja Deus. Então, João 1, João 4. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Louvado seja o Senhor. Então, nós entendemos aqui, segundo que a palavra de Deus diz, que sem o Verbo, nada do que foi feito existiria. Observe como é importante o trabalho em equipe. Nem o próprio Pai criou tudo sozinho. Ele reuniu a Deidade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo presente em todas as coisas que foram criadas. Quem está entendendo, diz amém. Amém. Aleluia. Então diz que a vida estava no Verbo. A vida veio de Deus. Assim, antes de você conhecer a vida, ela já existia em Deus. Dá para entender isso? Glória a Deus. Então todas as coisas foram feitas por Deus. Tudo que você vê, tudo que você cheira, tudo que você toca, todas essas coisas, elas estavam dentro de Deus antes de Ele chamá-las à existência. O invisível, e olha, eu estou mostrando aqui versículos bíblicos, né? Se você não estiver anotando, conseguindo anotar, acesse o site depois que a Aline está gravando lá. E você vai acompanhar direitinho para você ver como isso é importante. O invisível tornou-se visível. Todas as coisas foram criadas por uma ordem divina. Não é produto da evolução, mas Deus criou todas as coisas com um propósito já pré-estabelecido por Ele. Todas as coisas que existem, elas existem por um propósito de Deus. Ninguém, nada é acidente. Cuidadosamente Deus criou todas as coisas. Eu fico pensando que Deus deve ter tido muito trabalho, né? Deve ter trabalhado muito para colocar as formigas e as aranhas juntos, né? Deve ter dado um trabalhão para Deus. Mas todas essas coisas, elas estavam dentro de Deus antes de existir. Louvado seja o Senhor. Então todas as coisas foram criadas por uma ordem divina. E então Deus as liberou para fora. Foi quando o invisível tornou-se visível. Ou você acha que não havia luz? Apesar da Bíblia dizer que a terra estava coberta de trevas.
vai nascer, vai crescer uma árvore e vai produzir frutos. Quem está entendendo? Então ele liberou para fora. O invisível se tornou-se visível. As coisas que são vistas, diz a palavra, elas vieram, ou seja, elas surgiram do invisível. Veja aí, Hebreus 11:3. Hebreus 11:3 está escrito: pela fé, preste atenção nessa palavra, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que a Bíblia está dizendo? Está dizendo que Deus ordenou que o invisível se tornasse visível. E as coisas surgiram, apareceram. Deus sempre teve tudo nele. Diga glória a Deus. Diga, Ele é onipotente. Aleluia. Ele sempre teve tudo nele. Só que não podíamos ver. Você sabe que tudo que você desejar está em Deus. Mas a nossa incredulidade, muitas vezes nós somos como São Tomé: se eu não vir o Senhor, se eu não tocar no sinal dos cravos, eu não acredito. E aí o invisível não se torna visível para nós. E aí nós acabamos perdendo as bênçãos maiores que Deus tem para a nossa vida. Então Deus, Ele sempre teve tudo nele, só que não podíamos ver. Tudo que vemos agora estava no estado invisível. Tudo que o homem já viu, primeiro existiu em um estado invisível. Por favor, eu já disse que o dia desse entenda: invisível não significa inexistente. Vocês creem que Deus está aqui? Amém. Vocês estão vendo Deus? Não. Vocês não estão vendo Deus, eu não estou vendo Deus. Mas invisível não é inexistente. Deus está neste lugar. Você crê que esse santuário aqui está cheio de anjos? Amém. Eu também creio. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor de cada um de nós para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar. Só que nós não vemos o anjo do Senhor. Quem sabe às vezes como Balaão, que estava indo para uma missão que Deus desaprovava. Está em Números 22. A própria jumenta do Balaão teve os seus olhos abertos. O invisível se tornou visível para a jumenta. E ela viu o anjo do Senhor no caminho com a espada desembainhada para impedir a loucura de Balaão. E Balaão espancava a sua mula porque ele queria ir na missão que Deus o aprovava. E foi preciso a jumenta falar. Foi preciso a jumenta falar para impedir a loucura de Balaão. Ela viu o anjo do Senhor. Balaão não conseguiu enxergar. É triste, queridos, quando o servo de Deus, quando a serva de Deus, quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus perde a visão. Por isso eu disse um dia desse aqui: todos nós olhamos, poucas pessoas enxergam. E infelizmente a maioria, quando enxerga problema, enxerga as adversidades, enxerga as impossibilidades. Mas se nós pedirmos para que Deus torne real o que está escrito lá em 1:17 de Efésios, a Bíblia diz que Ele nos dá espírito de sabedoria, de conhecimento e de revelação. Diga glória a Deus. Ou seja, Ele nos faz enxergar as coisas com clareza. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, no princípio,
bom demais. Tudo que foi criado pela palavra de Deus. Deus falou para que o universo se tornasse visível. Você nunca saberia como o mundo existiria se Deus não o liberasse pela fé. Nós precisamos pronunciar palavras de fé. Quem está entendendo? Pronunciar palavras de fé. Por isso, a fé não é a evidência das coisas que não existem. Está lá em Hebreus. A fé é a evidência das coisas que ainda não se tornaram visíveis para nós. Quem entendeu diz amém. Hebreus 11, 1, está escrito isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não é ver para crer, irmão, ou para receber alguma coisa, é dizer a palavra da fé. Diga a palavra. Semeie sementes de fé. Quando encontrar alguém doente, nunca enfatize a doença, mas enfatize o poder de Jesus para curar. Diga glória a Deus. Aleluia. E o milagre vai acontecer. Tomar posse da bênção de Deus pela fé. Tudo que vemos sempre existiu. E eu vou mostrar isso na palavra de Deus. Agora, essas coisas se tornaram visíveis quando Deus falou. Então diga comigo, Deus é a fonte da vida. Aleluia. As coisas só se tornaram visíveis quando Deus disse a palavra, haja. Onde houver doença, irmão, diga, haja saúde. Aonde houver miséria, diga, haja prosperidade. Aonde houver perturbação, diga, haja paz, em nome de Jesus. São sementes de fé que nós estamos semeando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisinha para você. O trabalho da criação ainda não está completo. Deus criou tudo aquilo que havia de criar. Agora olha para o irmão e diga, agora é a nossa vez de criar. É a nossa vez de dizer a palavra. É a nossa vez de colocar fé para funcionar. Diga glória a Deus. Aleluia. Então o trabalho da criação não está completo. O trabalho de Deus não está completo. Ele ainda não deu a luz a todos os bebês. Há muita coisa a ser feita. E Ele continuará gerando. Quando você estiver gerando, o que você é a continuação da geração de Deus aqui nessa cidade. Diga glória a Deus. Você não veio aqui hoje porque não tinha algo mais importante para fazer. Você veio aqui hoje porque Deus queria que você estivesse aqui para ouvir essa palavra. Diga glória a Deus. Porque Deus tem propósito com você. Aleluia. Aqueles que já partiram, está lá em 14, 13 Apocalipse, né? As nossas irmãs que estamos aqui já partiram. Está escrito lá em 14, 13 Apocalipse: bem-aventurados os mortos que desde agora moram no Senhor. Assim diz o Espírito, para que descanse dos seus labores, dos seus trabalhos, das suas lutas, mas as suas obras o sigam. Diga glória a Deus. Mesmo depois de morto, não existe túmulo suficientemente grande para sepultar a imagem, a memória de uma pessoa que viveu para a glória de Deus. Pode dizer amém? O capítulo 11 de Hebreus é o capítulo dos heróis da fé. A Bíblia diz que mesmo depois de morto eles ainda falam. Ou seja, as suas obras, aquilo que eles fizeram, mesmo depois de morto, fala. Diga glória a Deus.
Se nós pedirmos alguma coisa que Ele não tenha, ou seja, que não existe ou que não é visível, quando Ele diz eu o farei, Ele está dizendo eu tornarei visível, eu criarei para abençoar a tua vida. Diga glória a Deus. Aleluia. Por isso, irmão, é que o cristão, ele não anda pela vista, o cristão vive pela fé. Está escrito 5 vezes na Bíblia Sagrada: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele, diz o Senhor. Então, irmão, irmã, tudo que você fizer, faça pela fé. São sementes de fé. Palavras que você está pronunciando são sementes de fé que você está semeando. Diga glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. É Romanos 4,17 que está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creio, a saber Deus, o qual, presta atenção agora, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus chama as coisas invisíveis e as torna visíveis. Diga glória a Deus. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: apareça a porção seca. Estava invisível, mas apareceu a porção seca. Ele chamou essa porção seca terra. Ele disse: ajuntem-se as águas. Ele chamou o ajuntamento de água mares. Deus disse: produza a terra erva, plantas. E as plantas começaram a brotar, as plantas começaram a surgir. Diga glória a Deus. Aleluia. Então você pode pedir tudo o que você quiser. Eu vou repetir. Você pode pedir tudo o que você quiser. Deus está nos autorizando, porque tudo está em Deus. Nada do que pensamos ou fazemos é novo. Deus tem tudo que você precisa. Deus tem tudo que eu preciso. Alguém pode achar que a gente está maluco, né? Fazendo um projeto aqui para construir um prédio lá atrás, para construir uma igreja, e olha para tão pouca gente, mas eu sei que Deus vai mandar as pessoas certas, né? O dinheiro de Deus está no bolso do povo de Deus. Deus vai abençoar seu povo, Deus vai prosperar o seu povo, né? E eu tenho visto que, apesar de pouca gente aqui, Deus tem abençoado você. Você tem aberto a mão para o trabalho de Deus. E eu quero profetizar que o ano de 2013 será o ano da realização do teu sonho, do teu projeto de vida, em nome de Jesus. Todas as sementes de fé que você tem plantado vão se transformar em árvores frutíferas, e você terá uma grande colheita, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Graças a Deus. O último versículo que eu vou mostrar para você é para você ver que tudo que é já foi, tudo que há de ser também já foi. Pena que às vezes nós não enxergamos. Eclesiastes 1:9. Quer dar uma olhadinha lá? Preste atenção neste pensamento aqui, ó, nesse princípio. O que foi, isto é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Repita comigo. O que é já foi. Isto é o que há de ser. E tudo o que se fez, isso se fará novamente. De modo que não há nada de novo debaixo do sol. Você entendeu essa palavra?
palavra tenha ajudado você, tenha abençoado você. Eu queria então agora que você se colocasse em pé.